Vamos falar da capa da Economist. The Economist. Tony, você como representante da imprensa, qual é o peso da revista The Economist? O que você pode falar sobre essa publicação? Ela é relevante? É a Bíblia do capitalismo. Ela já trouxe o Brasil na capa várias vezes, em vários momentos, né? E a mais recente edição da The Economist traz o Cristo Redentor entubado. Vocês podem ver, quem está acompanhando o programa pelo canal da Energia no YouTube, pelo canal do programa A Grande Verdade no YouTube e também pelo Facebook, está vendo aí a imagem do Cristo Redentor com um tubo de oxigênio ao lado ali, com a frase On the Brink, o título On the Brink, na beirada, no limite. O que a The Economist coloca na sua matéria? Ela defende que a solução para o Brasil é tirar Bolsonaro no voto nas eleições do ano que vem. De fato, é uma revista muito respeitada no meio de economistas. Não dá para falar que é de esquerda, de fato é uma revista aí, né? Não dá para falar que a imprensa é de esquerda nesse caso. E pelo que eu me lembro, no período recente ela elegeu 3 capas do Brasil. Uma foi em 2009, cuja frase, o título era Brasil decola, muito por conta do boom de commodities que a gente vivia na época. Era a era Lula, o país estava crescendo, inflação controlada, juro caindo. Depois veio uma em 2013, já na era Dilma, né? Enfim, que ela estava ali já mudando a política econômica, a gente já estava vendo uma queda de juros na marretada, uma inflação acima de 10%, como chegou a fechar em certo ano. Eu lembro dos esquerdistas criticando essa revista em 2013 por causa dessa capa. Foi um acontecimento. Então, na época, essa capa de 2013, o título era Brasil estragou tudo, ou seja, estava decolando, né? E essa segunda capa foi o Cristo entrando em colisão ali com um solo. E aí veio uma terceira capa em 2016, que era a traição. 2016, que foi o ano do impeachment da Dilma, e aí a Economist trouxe um pouco do contexto econômico. Ainda não havia tido impeachment, mas já estava esse barulho, né, na política, já estava essa crise política no país, e eles destacaram bastante isso, né, que a gente estava em rota de impeachment e nessa turbulência econômica também, porque a gente estava com a economia em frangalhos. Mas naquela época, a impressão que dava é que ali era o fundo do poço. Ninguém contava com uma pandemia, ninguém contava com o presidente Jair Bolsonaro. E acho que foi isso que ela deixou bem marcado, né? Aqui nessa edição mais recente, que o Brasil vive 2 desastres, e ela usou exatamente essas palavras, desastres, que são a pandemia e o Jair Bolsonaro. Então, de fato, ela apontou aí para uma solução que é 2022. Agora vamos ver, né? Até lá tem bastante chão. A Economist se posicionou muito claramente quando ela fez uma capa com a ex-primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, a Theresa May derretendo, e a pergunta da Economist era: onde foi parar o centro? Eles deixaram muito claro a linha editorial deles, que é pela volta dos governos de centro. É o que a gente procura aqui chamando de terceira via. Onde estão os nossos políticos de centro? Isso está muito patente em todas as edições da Economist. E se a gente se perguntar, o mundo hoje é uma pergunta que não quer calar mesmo. Onde foi parar o centro? E outra coisa, daqui a pouco as redes bolsonaristas vão tá falando lá que é economista lixo, né? Vão querer que ninguém mais assine. Economista... Ao lado da lixo, né? Ao lado da Globo Lixo, eles vão colocar economista lixo também. Financiada pelo PT, vão falar isso. Exatamente. Para lembrar que foram eles que apelidaram o Bolsonaro de Bolsonaro, né? A The Economist fez também uma outra, além das capas que a Yolanda bem lembrou. Tem uma que fala sobre a destruição da Amazônia, né? Então tem uma questão aí que é a seguinte, né?
E eu lembro que no ano passado, acho que foi no ano passado, no final do ano passado, eu dei uma entrevista para o Financial Times. E aí eles queriam saber o seguinte, basicamente era um jornalista estrangeiro, e ele queria saber assim, mas como assim destruir a Amazônia, né? Por que vocês estão adotando, por que o governo está adotando uma postura de destruição da Amazônia? E da perspectiva dele, era como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão queimando dinheiro, né? Porque a floresta de pé, ela vale muito mais, não só do ponto de vista do capitalismo, do ponto de vista financeiro, mas em biodiversidade, em tudo, né? A floresta, a biodiversidade fornece remédio, faz com que a gente não morra, né? Do ponto de vista que torne o planeta habitável. Enfim, e aí a pergunta dele era essa. E na The Economist foi a mesma coisa, né? A gente já teve uma matéria falando sobre a destruição da Amazônia, a destruição da biodiversidade como um todo, Pantanal, e por aí vai. Então, o cálculo do Bolsonaro, principalmente internacional, ele não é só um cálculo que tem a ver com a política em si. Às vezes a gente fica muito pensando, mas a gente está falando de uma coisa do Brasil, né? Então, o que uma revista estrangeira tem a ver com o Brasil? Tem tudo a ver, né? Porque hoje não tem mais como um país decidir poluir, decidir destruir suas florestas, seus biomas, sua biodiversidade e ficar tudo bem, porque a floresta não é só de um país, ela é do planeta como um todo. Então, além das questões que são retrocesso de direito, a questão desastrosa da gestão na pandemia, que a gente já falou várias vezes, e isso ainda assim afeta o globo todo, né? Porque não tem como ter Covid só no Brasil, acaba isso afetando o mundo todo, tem ainda a questão ambiental. Então, nesse sentido, o abismo que eles falam é um abismo político, né? É um abismo sanitário e é um abismo também do ponto de vista de destruição ambiental. Então, Bolsonaro tem sido visto internacionalmente, eu participando desses debates internacionais, né, como foi o caso ontem nesse painel da Universidade de Oxford, Bolsonaro é visto como um risco para o planeta, independentemente de ser da área política em si, de trabalhando no Brasil, né, de ser presidente no Brasil, ele é visto como um risco para o planeta. A Isabela Calil participou do Congresso Anual do Programa de Estudos Brasileiros promovido pela Universidade de Oxford. Aconteceu ontem, e você está falando que você teve essa sensação de outros palestrantes, foi isso, Isabela? Ou das perguntas que foram feitas a você? Conta melhor isso. Eu acho que das perguntas, né? Ontem, né, eram 4 palestrantes, né? A Caterina, que é estrangeira, o Marcos Nobre, que é um filósofo, professor da Unicamp, e excelente. A professora Esther Solano, que é professora da Unifesp. E as perguntas, né, se a gente vai vendo todo o evento como um todo, teve um dia especificamente que não foi o nosso painel, mas que foi para discutir Covid, né? Então, há uma preocupação de que não dá mais para a gente pensar, como se pensava há umas décadas atrás na política, que uma nação ela é soberana para fazer o que ela quiser e ela pode fazer o que ela quiser. Não é mais dessa forma, né? Em relação à questão de direitos humanos, não é dessa forma, violação de direitos humanos, então, genocídio indígena, isso interessa ao mundo todo e não só ao Brasil. Foi o caso, inclusive, daquele desgaste entre o Macron e o Bolsonaro, né? A gente tem um desgaste entre o Biden e o Bolsonaro envolvendo questão ambiental. Então, hoje não é mais, a gente não pode mais pensar a política como cada país, como uma bolha separado, né? Não tem mais isso. Nunca teve, na verdade. É um absurdo, né? Ainda pensar assim. E aí, do ponto de vista ambiental tem isso, e do ponto de vista sanitário, o risco é que o Brasil, a gente sabe, né, a gente já CPI está revelando isso, que a estratégia do governo federal com a imunidade de rebanho por contágio, né, ou seja, que as pessoas naturalmente se contaminassem, a estratégia era de contaminar o maior número possível de pessoas no Brasil, para que, em tese, isso fosse gerar uma imunidade de rebanho. O resultado disso é que há o risco, e internacionalmente tem um receio, a comunidade internacional, de que o Brasil produza variantes do vírus que não sejam, que sejam mais fortes que as vacinas hoje, né? Então, se isso acontecer, significa que a gente pode ter a continuação da pandemia ou até uma nova pandemia por conta de um país que decidiu, um país de grande população. O Brasil é muito importante do ponto de vista estratégico, geopolítico e de circulação de pessoas, de turismo, então não é uma
uma ilha pequena, a gente está falando, o Brasil tem quase o tamanho do continente, então é um peso muito grande do ponto de vista populacional, né? E aí a gente pode ter a situação que voltar a pandemia, não acabar, ou ter uma segunda pandemia, ou então ondas diferentes dentro da pandemia, por conta dessa escolha equivocada do governo federal. Então, o mundo todo está olhando para o Brasil com muita preocupação. A grande verdade.